Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao mini curso de número 12 do evento Diálogos sobre História, ciclo de mini cursos online organizado pela Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Roberto da Silva Rodrigues, eu sou aluno do doutorado em História pela Universidade Estadual de Maringá, e o nosso minicurso tem o título O Jornal Versus, Imprensa Alternativa e História do Brasil. Para mim, é um prazer e uma honra poder participar desse evento e compartilhar com vocês um pouco sobre as pesquisas que venho desenvolvendo sobre o Jornal Versus e a imprensa alternativa. Quero dizer que esse mini curso chegou a ser proposto para apresentação no primeiro evento realizado no ano passado, Esse mesmo evento, Diálogo sobre História, na sua versão número 1, sua primeira versão, mas que devido a alguns problemas de saúde ele não chegou a ser concretizado. E agora eu apresento para vocês novamente a proposta do minicurso com alguma reformulação. A propósito, caso vocês tenham curiosidade, eu vou deixar o link aqui nessa playlist sobre esse problema de saúde que eu tive, porque eu estou participando de um outro evento intitulado Estratégias na Pós 2021, que fala sobre desafios e dificuldades que pós-graduandos enfrentaram em algum momento para a realização do seu curso de pós-graduação. Então, é um evento organizado, acho, pela Universidade Federal Fluminense, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caso vocês tenham interesse em participar do evento, para acompanhar não só os desafios que eu enfrentei, mas o desafio que outros pós-graduandos enfrentaram também. Caso vocês tenham curiosidade, eu vou deixar no link aqui desse evento organizado por essas universidades. Bom, a minha experiência no estudo do Jornal Versus e a imprensa alternativa se iniciou no ano de 2010, ainda na minha graduação. Naquele período, eu defendi no ano de 2011 o trabalho de conclusão de curso intitulado O Jornal Versus na Transição Democrática Brasileira, 1975-1979. Então esse é um trabalho que eu entendo na área da história política, E o Jornal Versus ele se apresentou no seu contexto como um jornal de alguma forma essencialmente político, que procurava intervir nos espaços, debates, assembleias, no sentido de disputar a consciência da vanguarda política, no sentido de empreender a resistência contra a ditadura civil-militar brasileira. Então é um jornal da década de 70, um período aí um pouco anterior, à transição democrática brasileira, mas muitos dos debates que se apresentaram na década de 80, sobre a transição, muitas pautas que estavam em debate se apresentam no Jornal Versus já na década de 70. Bom, aí no ano de 2012 eu realizei uma especialização na área do patrimônio histórico e em 2013 eu defendi o trabalho de conclusão de curso, não trabalho de conclusão de curso, o trabalho final da especialização, e esse trabalho teve o título O Jornal Versus como objeto de exposição museológica. Então, como foi uma especialização na área do patrimônio histórico, e a área do patrimônio histórico tem essas várias possibilidades de temas e recortes, um dos aspectos que eu achei possível foi conceber o Jornal Versus como objeto de exposição museológica. Aí no ano de 2016, eu iniciei o mestrado em História Política pela Universidade Estadual de Maringá
e defendi no ano de 2018 a dissertação de mestrado, que teve o título O Jornal Versus, Metamorfose de um Periódico Alternativo, 75 a 79. Então essa ideia de metamorfose do periódico alternativo foi uma das conclusões que eu pude chegar a partir da análise do objeto, né? Que o Jornal Versus passou por um processo de transformação, tanto das suas características impressas, né, quanto dos seus temas de debates em suas páginas. Então, inicialmente de um jornal voltado para a cultura como forma de ação, ele passa no momento posterior a ser um jornal essencialmente político, né, que visa a intervir nos espaços de decisão e disputar a vanguarda política na década de 70. No ano de 2019, eu ingressei no doutorado pela Universidade Estadual de Maringá com a proposta de pesquisar a luta pela democracia, né? Uma análise a partir do Jornal Versus, 75 a 79, que é o período de existência do jornal. E por que essa ideia de pesquisar a luta pela democracia? Tendo em vista o contexto político, né, de circulação do jornal, né, marcado pela ditadura civil-militar, um regime de exceção que procurava perseguir, torturar e aniquilar os opositores do regime, o jornal se apresentou no seu contexto como um espaço aberto para disputa e debate das teses políticas que procuravam, entre os setores opositores, influenciar o debate político sobre a democracia, né? Então, tomando a democracia como um tema, a ideia agora nos meus estudos, na minha pesquisa de doutorado, é analisar exatamente como se deu essa luta pela democracia a partir do Jornal Versus. Portanto, nestes poucos mais de 10 anos, né, de pesquisas e estudos, tomando o Jornal Versus e a imprensa alternativa como objeto, eu pude publicar alguns trabalhos sobre o tema, né? A propósito, meu primeiro artigo, publicado em periódico qualificado, está com a data agendada para ser publicado agora em setembro de 2021. Né? O artigo teve um parecer favorável à publicação no ano passado, em 2020, né? E tem o agendamento para ser publicado agora pela revista Espaço Acadêmico. E também eu estou trabalhando na publicação de um livro sobre a minha pesquisa no mestrado, né? Essa pesquisa rendeu a dissertação e agora eu estou trabalhando na publicação dessa dissertação. Bom, pelo que aqui foi exposto, eu entendo que esta experiência me permite, de alguma maneira, contribuir para o debate sobre o Jornal Versus e a imprensa alternativa. E é nesse sentido que apresento esta proposta de minicurso. Tenho ciência, né, das limitações operacionais quanto à concretização desse minicurso, mas eu entendo que aceitar esse desafio me permite, de alguma maneira, contribuir de forma concreta para o desenvolvimento do conhecimento histórico, né? E aqui estamos. O nosso minicurso ele consiste na apresentação de 6 vídeos gravados, e eu ainda vou decidir, né, se desses 6 vídeos, 4 deles ou 5 serão gravados por mim, né, e 2 ou 1 vídeo que faz parte do documentário Resistir é Preciso, né? Esse é um documentário que está disponível no YouTube, ele foi gravado pela TV Brasil e é um documentário bem interessante, com uma qualidade técnica bem destacada, e esse documentário se propõe a discutir, né, o que foi a experiência da imprensa alternativa no contexto do regime civil militar brasileiro. Então, caso vocês tenham curiosidade, eu recomendo que vocês vejam esse documentário, e ele está disponível nas redes. Acho que eu vou colocar também aqui no link, né, dos vídeos o acesso para vocês conferirem esse material, que é bem bacana, bem qualificado. Bom, inicialmente eu havia pensado em gravar apenas um vídeo, né, autoral, e apresentar na sequência os vídeos do documentário Resistir é Preciso.
Mas devido ao número de inscritos no minicurso, né, que agora eu acho que deve estar em mais de 250, eu entendo que é um número significativo e, portanto, eu resolvi gravar mais vídeos autorais, né? Então, ao invés de deixar só um vídeo autoral, gravar 4 ou 5, né? Enfim, acho que vai ser 5 vídeos, e deixar e me apropriar apenas de um vídeo do documentário Resistir é Preciso. Porque eu acho que os inscritos no minicurso, vocês têm um interesse maior em ver o que os pesquisadores têm a contribuir, né, sobre as suas pesquisas, sobre os seus estudos, e cá estamos. O nosso minicurso, portanto, ele é composto de uma introdução, né, um vídeo além de que no qual eu contextualizo, né, o jornal e a ditadura civil-militar brasileira, um outro vídeo sobre a imprensa alternativa, um vídeo sobre o jornal Versus e um outro vídeo sobre as temáticas presentes no jornal Versus e um último vídeo do documentário Resistir é Preciso. A principal fonte que eu utilizo para a realização do minicurso é a minha dissertação de mestrado, e que tem o título Jornal Versus, Metamorfoses de um Periódico Alternativo, 1975 a 1979. Bom, acho que já me alonguei nesta apresentação e introdução, mas vamos agora ao objeto. O Jornal Versus pertenceu à categoria da imprensa chamada alternativa, que foi um conjunto de periódicos e revistas que existiram no período da década de 1960 a 1980. Essa categoria de imprensa destacou-se pela inovação jornalística, empreendendo a realização de uma nova experiência estética, cultural e política em termos de jornalismo no Brasil. Os jornais alternativos, também conhecido como nanicos, em uma referência ao formato tabloide, né? Então, comparado com o padrão standard da mídia tradicional, que tem um tamanho maior, eles eram conhecidos como nanico pelo seu tamanho diferenciado, né? Eles foram uma importante ferramenta na resistência política e cultural contra a ditadura e na oposição, né? Constituindo uma subcultura de resistência, o que de alguma maneira os diferenciavam da imprensa tradicional, né? Foram, portanto, um jornalismo rebelde, inovador. Em síntese, uma experiência diferenciada em matéria da imprensa brasileira. Quanto ao jornal Versus, algumas experiências foram decisivas para a sua existência, né? O que eu pude constatar, como a experiência do New Journalist norte-americano, né? Uma influência, sobretudo, do novo jornalismo, né? Numa tradição literal, novo jornalismo norte-americano, que foi uma experiência que surge nos Estados Unidos na década de 60, na qual os jornalistas se utilizam de técnicas ficcionais para vivências das reportagens, né? Além do New Journalist, tivemos também a influência da revista argentina Crises e do jornal uruguaio Marcha. Então, da revista Crises e do jornal Marcha, o jornal Versus herdou a vocação para uma consciência latino-americana, né? A propósito, o latino-americanismo foi um dos destaques do jornal, no qual o Versus procurava dar espaço em suas páginas para a publicação de importantes figuras da cultura latino-americana, né? Tanto figuras contemporâneas ao seu período de existência, né? Como textos de Eduardo Galeano e entre outros escritores da época. E além disso, né, o latino-americanismo também se faz presente pela sensibilidade do jornal Versus frente à condição do povo latino-americano, né? E nesse aspecto ele buscou resgatar o histórico de países da América Latina que passaram pela experiência de colonização. Então esse aspecto da consciência latino-americana
é um ponto que deve ser enfatizado, né? Num primeiro momento, no sentido de buscar a condição, né, da situação popular na América Latina, né, a condição que a gente pode chamar dos povos subalternos, trabalhadores da cidade, camponeses, indígenas, o movimento negro. E então, nesse sentido, o jornal procurava retratar, né, nas suas páginas a situação desses povos, e também, no outro sentido, buscava investigar, né, o passado histórico desses povos, né, o que em outros momentos permitiu com que esses povos vivessem a situação que viviam na época, na década de 60. Né? Então, nesse sentido, resgatar e procurar retratar o que foi a experiência de colonização nos países da América Latina é um tema que, de alguma maneira, aparece de forma recorrente. E também, de outro modo, o jornal procurava dar espaço em suas publicações para o que foram os heróis libertadores da América, né? Como expressões autênticas da resistência latino-americana à experiência de colonização. Então, o jornal Versus, ele possuiu diversas fases, né, que marcaram perfis distintos para suas publicações. Esse é um aspecto que vai ser melhor detalhado, né, em outros vídeos, mas a princípio posso dizer que no primeiro momento o jornal se caracteriza pela crítica cultural, operando por meio de metáforas que procuravam denunciar a condição política de perseguição e tortura dos opositores aos regimes de exceção. Nessa primeira fase, o jornal privilegia o debate sobre a América Latina, sem enfocar muito na condição política brasileira. Em um segundo momento, ao invés disso, a partir do crescimento da influência da organização política Convergência Socialista na redação do jornal, a redação passa por um processo crescente de politização e radicalização. Essa mencionada organização Convergência Socialista, ela tem uma importância muito grande na história, não só do jornal Versus, mas na história do movimento operário brasileiro, né? Esse é um ponto, inclusive, que eu quero explorar com mais profundidade agora no estudo do mestrado. Mas eu posso dizer que a Convergência Socialista foi uma organização trotskista que visualizou no jornal Versus a possibilidade de ganhar espaço para a divulgação das suas teses políticas e ganhar militantes para sua causa, né? Então, não só divulgar como a Convergência visualizava o processo político brasileiro de resistência à ditadura, mas também ganhar militantes. Então, a incorporação de militantes da Convergência Socialista no jornal Versus é um processo que, de alguma maneira, ocorre com o retorno de alguns militantes do exílio, preocupados em reunir forças para empreender o processo da luta democrática no Brasil. Voltando à politização do Versus, ela acontece com a inserção do caderno Afro-Latino-América, imbuído de discutir questões como a segregação do povo negro e o racismo no Brasil. Nesse sentido, o caderno também procurou apresentar publicações sobre a luta dos negros norte-americanos pelos direitos civis. Então, a gente pode constatar a partir de outros artigos, né, de outros estudos de pesquisadores sobre o jornal, que a incorporação do tema sobre a luta contra o racismo no Brasil, sobretudo a partir do caderno Afro-Latino-América, marca um período de virada do jornal, né? É um dos indícios para essa metamorfose política do jornal Versus, né? E uma outra terceira fase da politização do jornal Versus é o momento em que ele assume a defesa da tese de criação de um partido socialista no Brasil. Essa defesa seria associada como uma tarefa histórica da classe trabalhadora e será a principal política da Convergência Socialista por meio do jornal Versus. Então, eu vou comentar em outros vídeos um pouquinho mais sobre esse aspecto, mas essa foi a principal tese da Convergência Socialista, né? Olhando
a luta do movimento operário no Brasil no século XX, a Convergência constata essa ausência, né, de um autêntico partido socialista no Brasil e passa a defender naquele contexto como uma tarefa histórica da classe trabalhadora a criação desse partido e vê no jornal Versus a principal possibilidade de divulgar essa proposta política, né, disputando intelectuais, disputando a vanguarda da classe trabalhadora. Então, para a Convergência Socialista, o jornal Versus teve uma importância, né, sobretudo por apresentar os seus debates em círculos intelectuais, estudantis, operários e populares, né, e impulsionar a luta política por liberdades, a abertura democrática, né, direitos políticos, fim do bipartidarismo, entre outros temas de debates que se apresentavam a partir da crise do regime militar no Brasil. Desse modo, a gente pode entender que o jornal Versus cumpriu um importante papel na história política e na história do jornalismo brasileiro. Em sua fase mais politizada, ele deu espaço para a publicação de textos de teóricos do marxismo, apresentou debates sobre a conjuntura política brasileira, dando espaço para os representantes autênticos, né, do MDB, a oposição que a ditadura no Brasil permitia, né, abrindo espaço para a participação nos processos políticos das eleições da década de 70, procurando disputar a consciência da vanguarda política na época. Bom, então esse é um vídeo introdutório, né, que eu procurei apresentar um pouquinho da minha carreira acadêmica e apresentar um pouco dos temas que se apresentam publicados no jornal Versus. E espero que vocês gostem do curso, que ele seja útil. E é isso, pessoal. Obrigado.